Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de terapia, aconselhamento, partilha. Terapia não, que aqui eu não sou nenhum terapeuta, nem pretendo ser. Apenas uma conversa que espero que de algum modo desperte o vosso interesse, a vossa curiosidade para querer saber mais sobre o assunto aqui em questão. Já sabem, façam também a partilha deste podcast nas vossas redes, com o vosso grupo de amigos, cliquem no like e ativem a notificação. A partir desta temporada há um Patreon, vocês podem ajudar a financiar este projeto que não tem patrocínios por uma quantia de um café e um pastel nata por mês. Vocês têm acesso a conteúdos exclusivos, a livros, bilhetes para espetáculos meus a preços bem mais reduzidos, conteúdos mesmo só que estão acessíveis no Patreon, fazer perguntas, etc. Já sabem, se conhecem o Patreon, já sabem como é que isto funciona. Eu estou um bocadinho constipado, não se admirem se eu começar a ir a tossir que nem um cão, mas o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu já entrevistei para outro podcast que eu tinha há algum tempo, que se chamava Os Malamates. Os Malamates. O meu convidado de hoje já meteu a mãozinha em mais de 8.000 corpos, mas não é o Zezé Camarinha. Calma, não é galã de novelas, é algo mais charmoso, porque ele prepara os corpos para velórios e para funerais. E sim, é isso que vocês ouviram. E veio ao podcast porquê? Porque grande parte das pessoas que nos ouve tem, tal como eu, uma relação complicada com o conceito de morte. E eu acho que fazia sentido. Nós falamos aqui tantas vezes de morte de um ponto de vista mais espiritual e de um ponto de vista mais metafísico. Por que não trazer alguém que lida com ela, com a morte física e também dos diferentes modos? E por isso veio cá o Ricardo. Ricardo Moraes, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, eu. Da última vez que nós nos encontramos foi no aeroporto da terceira. Foi terceira ou São Miguel? Não, exatamente, São Miguel. Foi em São Miguel em que eu e o Luís Filipe Borges íamos fazer um trabalho. Eu encontrei o Ricardo, até foi ele que me viu, e eu disse: então, Ricardo, como é que é? Está tudo bem? E o Ricardo: então, o que é que estás a fazer? Eu: olha, vim trabalhar. E tu? E ele: também. Portanto, tu tinhas ido, neste caso, a Ponta Delgada, fazer a preparação fazer um alcimamento. Para ficar lá. Não era para ir Não, para ir para o Canadá. Para ir para o Canadá. Para o Canadá. Isto é uma profissão tanatoperator, não é? Exatamente. Tu tens a tua agência, fazes o trabalho de agente funerário também? Tenho a minha agência funerária. Exato. E tenho outra empresa que faz... O tanatoperator, que é a pessoa que faz então o embalsamamento do corpo. Sim, uma higienização e embalsamamento. Prepara o corpo. Exatamente. E preparar o corpo em todos os sentidos. Portanto, tira os líquidos, os fluidos, prepara a cara se tiver tido algum tipo de problema, acidente, etc. Não se trata aqui, se a pessoa for feia, não dá grande coisa para fazer. Mas não fazes milagres. Não fazes milagres. Mas se a pessoa tiver tido um acidente, etc., claro, tu tentas colocar o corpo da melhor forma possível para aquela família. Não é? Ora bem, vamos só fazer aqui uma breve introdução. Tu sabias ao que ias quando escolheste esta profissão? Nada. Eu até posso contar uma pequena história. Sim. Quando entrei neste ramo em 2005, sim, portanto já faz 18 anos, né? Para aí, sim. Para aí. Sim. Primeira vez que eu vou para o local de trabalho, primeiro dia, em 6 a 9, parei 5 vezes para deitar fora. Para vomitar? Para vomitar. Mas tu nunca tinhas trabalhado nem em agência funerária, nada. E foste logo para esta área de... Foi porque eu trabalhei durante muitos anos dentro de um armazém, fechado, em 4 paredes. E perguntei ao meu tio se não me arranjava uma coisa para conduzir. Fazer estafeta, andar na rua. E o meu tio, passado um mês, ligou: olha, tenho um bom trabalho para ti. Ser motorista de uma funerária. E eu, tio, não, deixa lá disso. Não. Mas fiquei que eu era um puto novo. Vivi na casa dos meus pais, então pensei assim: vou-me lançar. Vou experimentar. São 50, na altura 50 contos a mais.
250 já hoje faz uma diferença do caraças, imagina na altura. Sim. E fui. Só que o nervosismo era de tal maneira que eu... Só aquela questão de vou lidar com a morte, né? Para a funerária. Sim, o que é que eu vou ver, não é? O que é que vai acontecer? Tal e qual. Como é que será? O que é que eu digo às pessoas? É um ramo totalmente diferente. Mas tu foste trabalhar, quando foste trabalhar para a funerária, foi só então como motorista. Como motorista. Mas nem tinhas contacto com as famílias, ou tinhas? Nada. Mas cheguei lá, as coisas não foram assim. Então, disseram assim, afinal não vais ser só motorista. Exatamente. Foi um pouco isso. Porquê? Porque o último gajo que lá estava tinha-se despedido. Não. Não. Tinha morrido. Também não. Eles precisavam era mais pessoal. Precisavam mais pessoal. Era uma funerária grande. Portanto, e adaptei-me bem àquilo. Adaptei-me bem. Tu lembras-te da primeira vez que viste um corpo? É assim, sem ser da minha família. Sim, claro. Sim, funerais. Lembro perfeitamente. Lembro até o que é que almocei nesse dia. Tal e qual. Acredito. O que é que deitaste fora? Foi? Isso já não me lembro. Mas o que é que almoçaste? Feijoada. No David da Braca. No David. Portanto, almoçaste uma feijoada e a seguir foste... tal e qual. O que é que foste fazer? Foste preparar o corpo? Fui só vestir. Porque ainda não tinha o curso, ainda não tinha nada. Exato. Portanto, o tio Francisco, como eu lhe chamava, disse: Ricardo, então já estás aqui há uma semana e ainda não viste nada, anda comigo. Uma semana eu dizia assim: está bom, para mim eu continuo, posso continuar como estou, não preciso. Não, mas fui, e a primeira reação que eu tive, ou foi sorte, porque o corpo era um velhote muito tranquilo já estava. Exato, tranquilo está. Mas a gente quando diz tranquilo, estava bem, pronto. Morreu de velhice. Morreu de velhice, tal e qual. Estava frio, aquele frio do morto, né? Aquele frio do morto, mas não fez nada confusão, nada. Vestiu com o tio Chico, vestimos o corpo, temos no frigorífico e a partir dali foi começar a dar passos. Portanto, quando começaste... ou seja, tu se calhar achaste que ias ficar mais incomodado do que realmente ficaste? Tal e qual. Até pensei que ficasse pior, mas depois adaptei-me muito bem mesmo. E mesmo depois em questões de outro tipo de corpos, nunca mais me fez confusão. Que tipo de corpos que é? Pessoas, mulheres ou pessoas mutiladas, etc. Sim. Óbitos mais graves. Sim. Pronto. Eu tenho aqui anos de histórias ou raminhos. Pois. Tenho aqui muita história, mas é assim, estas coisas. Eu comecei-me a adaptar bem. E depois foi a preparação que eu tive nessa funerária. Há pessoal que não consegue. Há pessoas que chegam lá, estão lá, veem um morto, tocam e fogem. Pronto, não conseguem. Eu também percebo, não é? Acho que sim. Tal e qual. Tu na altura eras casado, não? Era casado, sim. Com a tua ex-mulher? Ou já com... com... Não, com a minha ex-mulher, sim. E por isso é que se tornou ex-mulher? Depois de teres ido para a funerária, não? Não. Não, mas uma pessoa quando entra numa funerária temos de dar muita coisa. E abdicar muita coisa. Noites, eu muitas vezes tinha dias que não dormia. Chegava a casa, saía, ia trabalhar, vinha... Portanto, tu quando começaste a eu não tenho ideia, tu uma semana quantos corpos é que vês por semana? Agora atual não vejo assim tantos como via antigamente. Porque anda a morrer menos gente? Não, porque eu estava noutra funerária. Isto tudo tem a ver com a dimensão da funerária. Tal e qual. Pronto. E eu, na outra, eu posso estar uma média que tinha para aí 4, 5 corpos por dia. Por dia? Por dia. Na minha bancada. Caminhos. Eu posso dizer assim que muitas vezes eu tinha um cadáver em cima da minha bancada e vinha o outro e eu tinha que largar este para pegar no outro porque o outro ia ser primeiro. Portanto... Tu estás a falar dos corpos como quem está a falar de encomendas. Não, mas são serviços, não é? São serviços funerários. E por isso é engraçado, por isso é que eu te convidei, porque essa... As pessoas não têm noção do que se passa lá dentro. E não é só isso, e é a perspectiva. Tu por exemplo, tu começaste nesse corpo que foi de um velhote, até tiveste uma boa
uma boa praxe, vá. Uma boa praxe, exatamente. Por assim dizer. Exatamente. Mas isso escalou rapidamente, passou daí logo para alguma coisa mais grave. Tu lembras-te do primeiro corpo mais grave que viste? A primeira coisa que te chocou? Não sei se de uma criança, provavelmente. Já eras pai na altura? Já era pai. Não era pai, mas já estávamos a pensar a fazer a criança. Mas tirando as crianças, sim, já apanhei um que foi enforcamento. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa enforcada na minha bancada, depois da autópsia, né? Porque esses corpos têm que ser autopsiados. Mas é as marcas. As marcas. E assim, quando um cadáver está na minha bancada, eu falo por mim. Muitas vezes vejo como é que esta pessoa tem sofrido para isto. O enforcamento, então, é uma coisa que... Sim. Não sabes. Raminhos, uma corda, como é que chama-se aquela? O estrangulador de um cão. Sim. Aquilo consegue meter-te um pescoço numa coisinha com quase 20 diâmetros, uma coisa muito, muito curta. E eu vi aquilo assim, como é que esta pessoa foi capaz de fazer isto, não é? O que é que tu pensas quando tu estás ali, tu pensas naquelas pessoas? Penso. O que é que tu pensas? O que é que eu penso? Como é que terá sido a vida, não é a vida da pessoa, mas como é que terá sido o sofrimento desta pessoa para chegar a este ponto? O suicídio, um exemplo, caminhos. A gente nunca pode dizer que eu não vou fazer. A gente não sabe. Estamos bem agora, amanhã já não sabe como é que a gente vai acontecer. Isso, na realidade, não é só em relação ao suicídio, é tudo, não é? Porque as pessoas e passa-te muita gente por ali que um dia está bem e no outro dia já lá não está. Ou melhor, um dia está em casa e no outro dia está ali contigo. Tal e qual. Não é? Por tanta coisa. Tu falas com as pessoas? Falo. E falar não Falo, é... mas às vezes é o falar de... O que é que dizes? Não sei, mas é um momento. Não falo com todos. Como é que é, amigo? Como é que estás? Mas não sou maluco, é? Somos todos. Olha, somos todos malucos, esquece. Aqui, então, mas o que é que deu para isto? No caso, se foi suicídio ou... olha, dás-me uma mãozinha. Quando as coisas estão difíceis. Está difícil. Fazer. E às vezes estão difíceis mesmo. Porquê? Porque há corpos complicados. Há corpos obesos. Pois. E a gente, no obeso, para encontrar uma artéria, tamanho da gordura, de tal maneira que a gente temos que procurar. Tens que andar a escarafunchar? A escarafunchar, exatamente. Portanto, é complicado e dá muito trabalho. Muito trabalho. Como é que tu consegues? Tu tens 2 chips? Tenho. O chip do Ricardo... Tens de ter. Embora tenha emoções, né? Claro. E tenho sentimentos e muitas vezes eu costumo dizer às pessoas, tal, isso a funerária, então põe-te lá a dormir às 3 da manhã ao lado da tua esposa e toca-te o telefone e os meus colegas das agências funerais sabem o que eu estou a dizer. Saímos às 3 da manhã num ambiente tranquilo, estamos na nossa caminha e vamos para um ambiente muito pesado, que é as famílias a chorar e temos que tirar aquele chip de estar a dormir e estar na tua tranquilidade, não é? E entrar num ambiente muito pesado. Como é que tu começaste a fazer isso? Foi uma coisa natural que aconteceu ou houve algum momento que tu percebeste, eu não consigo? Porque se calhar nos primeiros tempos, tu quando vinhas para casa, primeiro devias estar sempre a contar o que é que te... E hoje apareceu lá não sei o que é. No início, quando tirei o curso, fui tirar o curso em Barcelona, estive lá 7 meses em Barcelona. E em Barcelona depois é estas coisas, Raminho. A gente ter uma formação lá fora não tem nada a ver com a formação cá dentro. Eu sou formador e sei como é que é a formação cá dentro. Aquilo é para encher bolsos. Eu sou para encher bolsos.
Eu lá não, eu lá tive uma boa formação. Foram 670 horas, portanto foi um mês de teórica e 100 práticas. Portanto, 100 cadáveres para ir a exame final. Sim. Eu entrava às 6 da manhã, chegava ao tanatório, aquilo são 15 frigoríficos com 4 prateleiras. Sim. A mortalidade de Barcelona, tu ainda imaginas a mortalidade de Barcelona, que é muito grande. É muito grande. É um pouco também da cidade. É muito grande. Não, e muitos homicídios e suicídios. E eu chegava lá, o que é que eu fazia? Às 6 da manhã ia escolher o melhor cadáver. O que é escolher o melhor cadáver? É aquele cadáver, uma velhota, magrinha, percebes? Esses são os meus cadáveres. Mas dou graças a Deus, entre aspas, que eu tinha lá os formadores que me começaram a topar. Que eu andava, este Tuga está armado em espera. Está armado em espera, mas espera que eu vou-te deixar. Então começaram a dar corpos mais complicados. Os mais complicados é o quê? As crianças. Em termos práticos mesmo ou só ou emocionais? As duas coisas? As duas coisas mesmo. Porque quando estamos a falar de uma criança, porque estamos a falar de um corpo mais pequenino, é tudo mais pequenino. Pois. As artérias são mais pequeninas, é tudo mais pequenino. O facto de só estás a falar isso, o imaginar faz-me confusão. Pronto, a mim não me faz confusão, a mim faz-me viver mais. Faz-te viver mais? Faz. Yeah. Porquê? Como? Como vejo a morte. E eu vejo a morte... Como é que se diz? Não vejo a morte bem. Né? Não vejo a morte bem. Mas vejo a morte com um ato natural. Acho que é uma coisa... eu acho que o português ainda tem aquela história, nós somos o país do fado, não é? Da tristeza e da desgraça. Exatamente. Por aí. Eu vou ter um exemplo. As minhas filhas, eu tenho a Maiara com 8 anos e já me foi ver 2 vezes eu tratado no corpo. Tal e qual. Vai aparecer CPCJ. Não. Epá, eu acho que... E o que é que ela disse? O que é que ela disse? Quando eu acabei o trabalho, ela virou-se para mim e disse uma coisa interessante. Pai, ele parece estar a dormir. Minha filha com 4 anos foi ver a minha avó. Eu já tinha a minha funerária e fui pôr a minha avó em velório. Trataste tudo da tua avó? Tratei tudo da minha avó. E a minha mulher chega lá com a minha filha e a minha filha diz: oh, pai, a Bisa está lá dentro. Quer ir lá ver? Quero. Porque eu não escondo isso. Acho que as crianças não têm que estar a fugir deste tema. Acho que têm que ficar preparadas para entender a naturalidade. E entender isto, exatamente. E veio a Maiara e a Maiara, pá, quer ver? E ela era pequenina, peguei assim nela, para ela ver. E ela só, nunca vi a minha filha dizer aquilo. Ela dizia: a avó parece estar a dormir. Portanto, ela sabia que a avó... Parece, sim. Tal e qual. Parece estar a dormir. Ela sabe que ela não está a dormir. Tal e qual. Exatamente. E aquilo olha para a minha mulher assim, e ela diz: o que é isto? E fez aquele clique assim: não. Minhas filhas vão saber o que é que eu faço. Não vou esconder nada, portanto, não vou estar a ver os vídeos. Ela não vê. Claro. Isso é um bocado forte. Mas em questões do último tratamento que eu fiz, ela sentou-se lá numa cadeirazinha com o telemóvel e eu estava a fazer o meu trabalho natural. Portanto, a fazer a incisão, a fazer a injeção, a fazer a aspiração. Tu tinhas medo da morte? Ou tens medo da morte? Não tenho medo da morte. Tenho da forma como vais morrer. Como vou morrer. Isso tem. Já temos a morte santa, que para mim deve ser a morte de todos. Pois era. A morte santa para mim era... Mas sabes, eu às vezes penso uma coisa. Pode ser idiota o que eu estou a dizer. Provavelmente é. Mas às vezes penso. Uma pessoa, imagina, um gajo... Eu não estou a dizer que é melhor uma pessoa morrer, mas uma pessoa sofre mais. Imagina que tu tens um acidente, ficas todo partido, estás 3 meses a recuperar, todo lixado. Tu sofres mais nesse momento, nesses 3 meses todos, do que se tiveres uma morte santa. Claro. Claro que um gajo está a morrer, já está morto, pronto, acabou.
Mas é isso. Eu acho que a morte em si, o momento de morrer, provavelmente é uma coisa rápida e tranquila, não é? Agora, se tu, imagina, estás com uma doença, uma merda qualquer, aí é que é esse o teu medo. É esse o momento, tal e qual. Pois é. As doenças hoje em dia estão... Pensas muito nisso ou não? Penso. E Lido com isso e penso muitas vezes. Então, e como é que o teu trabalho não te ajuda também a mudar isso? Não? Ajuda. A mudar como assim? Não sei, a tirar peso a esse medo. Porque na realidade... É pá, tirar o peso mais ou menos. Pois. É verdade. Porque assim, todas as vezes que eu vejo cada vez a mortalidade mais jovem. Portanto, nas casas dos 50 e 60, cada vez estão a morrer mais. Tudo à base dos cancros. Pois. Portanto, esse bicho é uma coisa que veio para ficar. Mas lá está. E mesmo em relação às doenças, as pessoas sofrem, mas lá está. O momento da morte parece que é sempre uma coisa que aconteceu. Sim, é assim. Vai depender também depois das preparações que as pessoas dão a elas. Sim, elas a preparação que têm nisso. O que é que tu tens aprendido com a morte? O que é que eu tenho aprendido com a morte? Viver mais. Tentar viver. Mas é assim, a morte... O que é que eu aprendi com a morte? Oh, Raminhos. O que é que eu aprendi com a morte? Olha, trabalhando com ela, né? Isso é uma pergunta que não consigo te responder assim. O que é que eu aprendi com a morte? Eu não diria isso de... Eu acho que se, estando de fora, provavelmente a ideia de que é aquilo que tu dizes, que faz parte da vida, que é o mais natural. E acho que a gente da morte, a gente devíamos era isso. Abrir mais o livro. Mesmo para... É o que eu costumo dizer. As crianças, acho que têm esse ponto de começar a aprender. As pessoas hoje em dia, eu vejo nos funerais, as pessoas muitas vezes os pais não querem que as crianças vão ao velório. Okay? Mas porquê? Porquê é que estão a esconder isso? As crianças. Eu, por exemplo, as minhas, eu pergunto se querem ir. Exatamente. É fazer uma pequena pergunta assim. Não insisto nada. E se elas dizem que querem ir, eu explico o que é que vão ver. Pronto. E não escondo mortes, não escondo nada. Sabes, tu tens que idade? Tu tens mais ou menos a mesma 41. idade. Exato. Vou fazer 42. Eu tenho a ideia que no nosso tempo as pessoas morriam e tu não sabias. Era um pouco isso. Não era? Um gajo de repente dizia assim: a tua bisavó, a bisavó morreu. Eu, quando? Há 2 anos. Eu foda-se. Porque as pessoas morriam e tu vias, percebias que no dia do velório vias pessoas de preto em tua casa. Tal e qual. Ninguém te levava a lado nenhum e não te diziam o que é que tinha acontecido. O meu avô faleceu para aí há uns 20 anos e eu não me lembro do velório do meu avô. Não me lembro. Lembro dos gritos da minha avó quando se recebeu a notícia em casa. Mas não me lembro. E se calhar ninguém te explicou porque é que a tua avó estava a gritar, não sei. Não, eu percebi-me logo. Porque eu sabia que o meu avô estava internado. Sim. Okay. Mas tudo o resto foi tudo abafado. Portanto, eles fizeram o velório, fizeram o funeral e eu nem fui, nem... Portanto, é estas coisas. A gente... Eu penso assim, acho que as crianças é assim. Fazemos a pergunta. Olha, faleceu o tio ou faleceu o avô. Eu não costumo dizer assim, aquela estrelinha que está lá em cima. Whatever. Mas é só para eles entenderem que ele já não está cá. Queres ir ver? Não queres ir ver? O que vais encontrar, o que não vais encontrar. Sim. Eu procuro, pá, e digo, e custa-me imenso, porque as minhas filhas, ainda por cima que agora quando morreu o meu pai, apesar delas terem ido ver o meu pai, ainda conseguiram ver doente, tanto no sentido, foi bom também para elas, porque já não viam há bastante tempo. Pá, mas eu tive que dizer separadamente porque elas não estavam em casa, então e achei melhor. Pá, mas foi super difícil porque tu estás a ser sincero e estás a ver a reação. Eu a dizer, olha, o avô partiu, o avô já morreu e as miúdas a desatarem num pranto, não é? Claro. Mas é melhor porque é natural. Porque essa merda, meu. É o mais natural que a gente tem.
A gente vive para morrer. Sim. É isso. Vives para morrer. Sim, tu vives. Exato. Estar morto é o contrário de estar vivo. Como dizia a Ilica nessas. É? Exatamente. Em relação à tua saúde mental, tu achas que o teu trabalho, de alguma maneira, ajuda-te? Não ajuda? Eu acredito, já alguma vez entraste num processo de cansaço extremo no teu trabalho? Já. Olha, na altura do Covid... Pois é, o Covid. O Covid para a tua cabeça não deve ter sido Não foi nada. nada. Emocionalmente, eu fui muito abaixo. Eu fui à altura que fechei. Em questões de preparação de corpos, já sabia que não se podia fazer preparações de corpos, porque não se podia mexer nos corpos. Então o que é que tu fazias? Em questões da minha funerária, eu fechei a minha porta. Não trabalhaste durante o Covid? Muitas vezes não fechei. Muitas vezes não quis trabalhar. Mas porquê? Por causa mesmo da parte emocional. Aquilo estava-me a custar tanto ver pessoas... porque as pessoas nunca vão fazer o luto, Raminhos. Nunca vão fazer um luto. As pessoas vão ficar sempre naquela de será que era o meu pai ou será que era o meu avô que ia ali? Eu fiz o primeiro funeral no Covid que saiu do Amadora Sintra, Raminhos. Aquilo partiu-me o coração. Era um homem com 60 anos. 60 anos. Ele tinha 7 filhos. Eu fui buscá-lo e foi na altura do Covid. Sei, do boom. Do boom. Portanto, ninguém sabia nada como é que se tratava. Falta de informação. Portanto, as urnas eram todas seladas. As pessoas ficaram fora do cemitério. Viram a carrinha a passar com a urna lá dentro. E os filhos perguntaram: é o meu pai que vai ali? E eu, mas tens a certeza? Tu também não viste? Mas temos de ter a certeza, não é? Mas é o que é, Raminhos. E a carrinha entrou e Ricardo, e agora? Agora já está. Já está? Sim. Muito frio. Uma coisa que a mim... E aquilo do Covid, eu chegava a casa e começava a chorar, Raminhos. Pois. Era uma coisa que eu... Como é que ultrapassaste essa fase? Foi aos poucos. E depois comecei a ver que quando começámos a ter mais informação, porque eu também fui pesquisar a nível internacional, portanto com colegas meus de fora, o que é que se podia fazer com o corpo de Covid, e a informação que eu tive é assim, pode-se fazer alguma coisa. Portanto, e para isso estamos os tanautopratores para fazer esse tipo de trabalho, que é fazer a higienização, fazer a desinfecção do corpo. E pronto, e comecei já a fazer o tipo de serviços. Embora que era contra a lei. Sim, né? sim, contra o regime. Contra o regime, tal e qual. Mas eu via outra parte, que eu era a família. A família tinha que fazer o luto, porque o luto é muito importante. Sim. O luto é muito importante. E o luto há duas partes do luto. Há o luto do corpo e depois há o luto emocional. Emocional, exatamente. Mas é o que eu digo, é assim, o preparar um corpo para um velório e a pessoa ir lá ver e ver o corpo preparado e estar bem preparado para essa pessoa fazer o luto, vai fazer um luto muito melhor, vai ficar muito mais tranquilo, vai ficar bem, sim, não é bem, mas dentro do possível, não é? Vai saber que a pessoa, o ente querido está ali, está com um ar muito sereno, está com um ar muito... É por isso que tu fazes o trabalho que fazes? Ou não? É mesmo por isso. Porque a melhor coisa que a gente pode receber é o elogio da família. E o elogio olha, parece estar a dormir, como muitas vezes, olha, está melhor agora do que estava em vida. Isto é verdade, estávamos a falar, isto foi o que eu disse em relação ao meu pai. E é verdade. Eu vi o meu pai no velório e disse aos meus irmãos: o pai está com muito melhor aspecto agora do que quando estava vivo. Mas é muito possível isso, Raminhos. Porque a gente apanhamos pessoas doentes acamadas, todas transformadas, né? Sim. E a gente consegue compô-las o melhor possível, né? Não vamos pô-la, mas vamos compô-la o melhor possível. Mas isso é Isso é a tua motivação? É. São desafios.
Eu lembro que tu uma vez contaste uma coisa muito curiosa, que eu achei muito curiosa, que foi que tu usas até uma técnica para deixar a pessoa com um ligeiro sorriso. Sorriso, tal e qual. E acho que esse o sorriso No sorriso, atenção, malta, é um ligeiro sorriso, na boca não é tipo... a mostrar os dentes todos, tipo gargalhada. Não. Deixar um ligeiro sorriso. Sim. Uma pessoa bem disposta. Sim. Não, porque isso é através da pessoa, quando for ver o ente querido, vê que aquela... olha, morreu em paz. Olha como ele está. Nem que seja só... Isso até pode não ter acontecido, não é? Mas é o que fica. É o que fica. É memória. Para muitas pessoas isso é super importante. Não é? Foi aquela que eu estava... Quando naquela vez que encontramos, que eu falei, da minha avó, quando faleceu, que na altura não faziam preparações nos corpos, eu tenho essa imagem na minha cabeça, que é os algodões enfiados nos ouvidos, no nariz, boca aberta com um bocado de algodão, ao colado. Eu tenho a minha avó com essa memória toda. E eu tinha para aí os meus 8 anos. Eu lembro, sabes que eu lembro exatamente do mesmo em relação à minha tia. É engraçado. Com o algodão no nariz, eu lembro de ser puto e ver aquilo e pensar, porque é que ela tem isto? E que estranho, não é? Que estranho. E o cheiro? Isso já não me recordo. Mas eu recordo. Aquela capela lá no Alentejo. Não, o cheiro mesmo do corpo. Eu lembro perfeitamente lá entrar perfeitamente, né? Mas sim, tenho essa memória. Tenho essa memória de ter entrado lá e ver a minha avó e assim. E era uma avó que a gente gostava muito, que era a tia Bia, a avó Bia. É assim, o funeral, lá está. Não tem que ser um momento e a morte. Há culturas para quem a morte é uma coisa festiva, não é? Eu gostava que nós, ocidentais, pelo menos Portugal, tivesse essa cultura, mas não tem. Mas olha que a parte de juventude já está mais... Mas o funeral do meu pai foi muito curioso. O velório do meu pai era muito velhote, morreu com já 88, acho eu. E juntou-se muita família, todos os primos do meu pai, tudo malta também dos 80s. Mas foi um funeral divertido. Divertido no sentido em que estávamos tristes, como é óbvio, mas era algo esperado. Mas estávamos a partilhar histórias. Que isso é muito bom. Partilhar histórias do meu pai, partilhar histórias da nossa infância, tal e qual. A brincar. Mas já se vê muito isso nos velórios, amigos. Já se vê muito isso nos velórios. E cada vez mais, mas isso é essa nova geração que está a começar a tratar dos funerais, que eram umas coisas mais simples, mais leves, não querem coisas tão pesadas. Há o antigo que gosta de... Tu relativizas os teus problemas depois, graças ao trabalho que tu tens? Às vezes, sabes, às vezes um gajo vai para o trabalho a pensar, fogo, queria comprar aquela merda e não consigo, ou recebi aquela conta nesse aqui, depois chegas, tens uma pessoa que morreu, que estava bem, que morreu ontem. E sim, não faz um gajo pensar, tipo, para que é que eu me estou a preocupar com estas merdas? Mas ainda há bocado estavas a falar, é os dois chips. Sim. É os dois chips. Problemas um gajo tem, né? Toda a gente tem problemas. E há pessoas que têm outros problemas, que é a morte, né? Esses familiares que ou será um problema ou não. Aqui a questão. Sim. Como eu estava a dizer, o meu pai foram como o teu pai, foram 8 meses que o meu pai teve a sofrer de cancro nos pulmões. A gente a ver o meu pai a degradar, sim. Né? O que é que ele está aqui a fazer? Custou muito, que eu era muito ligado ao meu pai. Aliás, tu eu já tinha lido isto numa entrevista tua, não foste tu que nem consegui fazer nada. Não consegui fazer nada. Mas estas coisas é assim, mas o que é que ele está cá a fazer? Ele está a sofrer, estou eu, o meu irmão, a minha mãe, estamos todos a sofrer. É um problema que a gente tem, mas o problema resolveu-se. Pois. Agora, tenho problemas na minha vida que para resolvem-se, mas levam o seu tempo. Sim. Na realidade tudo passa. Tudo passa. Sim.
O que é que tu achas que ajudaria as pessoas a lidar com a morte de uma forma mais leve? Eu acho que um pouco que a gente estamos a falar era esta nova geração começar a tentar preparar já o futuro com as crianças. Portanto, sim. Porque acho que e tornar as coisas naturais, não é? Tal e qual. Não esconder das crianças, porque há muita família que... Eu vejo isto nos velórios. A mãe, a filha, a neta quer ver a avó. Não vais ver a avó. Fica aqui. Não. Se querem ver, deixa aí ver. Sim. Para ter a noção das coisas. Não obrigar. Eu acho que é o medo de ficar traumatizada. Mas se ela... Não sei. Não. Porque as crianças têm um sistema de encaixe muito mais forte que a gente. Sim. Elas conseguem ver lá, levam aquele choque, se calhar pode ser um choque, como pode não ser um choque, mas daqui a 2 ou 3 dias já nem se lembram do que é que se passa. Sim. Um choque fiquei eu quando vi a minha avó. Eu se perguntar agora à minha filha, a Maiara, com 8 anos, se lembra-se da avó Joana, ela vai dizer que sim e que não. Que sim, que se lembra daquele momento, mas não se lembra dela já. Sim. Percebes? Lembra-se daquele momento que foi lá à capela, mas não se lembra da minha avó. Sim. Tu és religioso? És crente? Não. Não, mas acreditas, eu sei. Acredito sim. Acredita, é assim, nem energias. Ou seja, tu acreditas que existe algo para além disto, mas não necessariamente como fala na Igreja Católica do céu e do inferno. Não. Eu sou muito... Eu isso a parte da Bíblia e a parte cristã e isso tudo, eu tenho aí uma coisa que... Deste mal? Não, há muita coisa que não tem lógica. Sim. Ok, sim. Há muita coisa... Como outra. Sim. Agora outras coisas que... O que é que tu acreditas? Acreditas em reencarnação? Possivelmente. Eu estou-te a dizer isso ao caminhos porque já me aconteceu coisas, não é? Pois, isso era o que eu gostava de saber, porque tu estás ali... Mas tu já deves ter tido história... Uma zona espiritual, né? Com uma carga energética esquisita. Já te aconteceram coisas estranhas? Já. Então, estamos à espera. A ouvir. Tipo... Não, tipo... Qual foi a primeira coisa estranha que te aconteceu? Que te lembras que te aconteceu? É isso que eu ia dizer. Do rádio. Do rádio? Rádio, E a gente depois... Éramos 3 pessoas nessa sala. 3 vivos. 3 pessoas vivas. 3 vivos e um morto. Não, vários mortos. Mais? A gente estávamos na sala de preparação e a gente tínhamos um rádiozinho em cima do frigorífico. Todos os dias a gente chegávamos à nossa sala, ligávamos o rádiozinho e começávamos a trabalhar. E é um momento que o rádio começa a aumentar o som, a baixar o som, desliga-se, volta-se a ligar e eu estava a trabalhar com um senhor que era o António. Senhor António, para lá com isso, faz favor. E aquilo aumentava, baixava. E era o Nuno, que era um meu colega, dizia, foda-se. Desculpa, da engenharia. Não, estás à vontade. Foda-se, vou ter que me ir embora. Eu, então, mas porquê Nuno? Já estava aqui a cansar. Porque ele não era muito destas coisas. Um gajo às vezes fazia partidas com eles e ele assustava-se muito. E essa do rádio ele ficou um bocado cagado. Que ele foi-se embora da sala e assim, pá, faz uma coisa. Desliga a ficha da tomada, pronto, resolve o assunto. E foi. Senão ele estava ali... Mas o rádio nunca tinha feito isso? Nada. Era um rádio bacana. E depois, quando voltámos a ligar, continuou a fazer não, começou a trabalhar normal. Terá sido o Sr. António? Pode ter sido os outros dois. Estavam os outros dois na bancada. Eu é que falei com o meu. E mais? O que é que tem? Dos mexer. O mexer é assim. O mexer o corpo. A primeira vez que me aconteceu isso, assustei-me um bocado, porque é normal, não é? O corpo mexer-se? Mexer-se, já. Mas isso também pode ser reações de músculos, não é? Claro. Pronto. Mas na altura, quando isso me aconteceu,
Mas como é que estavas? O que é que estavas a fazer? Estavas a fazer incisão? Uma incisão? Não? Estava a começar a trabalhar, a fazer a aspiração. Sim. E a perna, como estava que eu tinha os pés, e a perna faz assim. Não é suposto fazer, ou é? Quer dizer, há o rigor mortis. Não, exatamente, é o que eu estava a dizer. É assim, depois, no primeiro momento que me fizeram isso, que esse corpo me fez isso, eu assustei-me. Mas ao longo do tempo, já vamos apanhando outras coisas, não é? Mas já apanhaste cagaços valentes, então. Valentes, barulhos dentro do frigorífico. Como assim? Pancadas. Não. Yeah. Pancadas? Sim. A sério? Yeah. Mas tipo... A gente abre a porta e... Mas está lá um corpo ou não está lá Está nenhum? lá. Costuma estar lá corpos. Isso não será... Eu aqui... Poderá ser muita coisa, não sei. Agora o que é que poderá ser, Raminho? Diz-me lá. Pode ser os sons do próprio corpo? Estou eu aqui a dizer... Ou é som mesmo de metal, tipo a bater? Duas pancadas. E quando isso aconteceu, o que é que tu fizeste? Fui lá abrir a porta. Foda-se. Podia estar vivo, homem. Podia estar vivo, não era? Podia estar vivo. Podia estar vivo. É as tal 6 horas. Epá. Pois. Isso abre aí. Lá está. Um gajo não sabe o que é, mas o trabalho tem que continuar, não é? Tal e qual. Estás-me a estragar o negócio, não é? O trabalho tem tu... Essa das pancadas. E já alguém veio falar contigo sobre isso? No sentido, algum médium, alguma vidente, alguém te disse... Não, é assim, já tive uma questão de uma pessoa que está ligada a essa parte das energias. Mais espiritual, sim. Que eu tinha que fazer descargas. Mas como é que ela foi falar contigo? É uma pessoa amiga. Ah, ok. Pronto. Amiga, como quem diz. Sim, conhecida, sim. Sim, conhecida. Porque eu fiz o funeral não sei se foi da irmã ou da irmã, da mãe não. Foi da irmã. E ela, quando teve um contato comigo, ela disse que precisava de falar comigo pessoalmente. Fizemos o serviço, ela depois foi lá à minha loja e estivemos a falar e ela estava a falar sobre essas cargas que eu tenho. Ela diz que estás carregado deles. Para mim faz sentido. Diz que estás carregado deles, bons e maus, e que tinha que fazer todas as semanas acender 7 velas. Esse é o trabalho. Olha, foi o mesmo que eu pensei. Foi o mesmo que eu pensei assim, só o trabalho agora de fazer isto e não tenho mais coisas para fazer. Tenho mais outras coisas para fazer do que estar a acender velas. Mas pronto, é o que é. Mas tu achas que sentes-te protegido ou não? No teu trabalho? Ou não é algo... Sinto-me protegido por eles. Porque tu estás a fazer uma coisa boa, não é? Devem pensar que sim. Sabes que eu tive também a falar com uma pessoa que me dizem que eu tive na altura uma carga negativa sobre mim porque essa pessoa, quando faleceu, culpou-me pela morte dele. Sim. Porquê? Provavelmente, se calhar, deixa-me adivinhar, teve uma morte violenta ou rápida e estava desorientada e viu-te ali a mexer no corpo, tipo, foi este cabrão. Tal e qual. Temos que falar os dois. Tu percebes disso, né? Mas foi. Essa pessoa estava a dizer que foi a primeira vez que ele se viu, foi a mim a mexer nele. E culpou-me pela morte, por ele estar ali. Mas fiz umas coisitas para ver se... Mas tu sentias alguma coisa diferente ou não? Sentia-me pesado, mau humor, cansado. Eu chegava a casa, podia não fazer nada durante o dia, mas chegava pesado, cansado. Se calhar andavas a comer muita feijoada. Se calhar. Não, mas não. Mas era isso, era muito essa carga. E eu acredito nessas coisas, nessas energias. É pá, sim, eu acho que não te faz mal nenhum. Eu acho que não te faz mal nenhum tu entrares no teu trabalho, porque
tu ou qualquer um de nós entrar no nosso trabalho, seja esse ou outro qualquer, sim, claro. e agradecer por aquilo que está a fazer e colocar uma intenção nisso. Tipo, mais um dia de trabalho, aqui estou eu, vou dar o meu melhor, eu estou a fazer isto com um significado. E, pronto, e isso pode se calhar ajudar. Até me falaram sobre nesta parte das energias, todas as vezes que tocaram num falecido, antes de tocar no falecido, pedir autorização. Sim. Tal e qual. Faz sentido. Faz depois, todo o sentido. Sabes que hoje em dia depois pode ser processado o morto e depois processa-te hoje em dia por é assim. assédio sexual. Então, hoje aqui é tudo assim. E qualquer dia mortos com telemóvel e tudo. Para filmarem. Exato. Eu acho que... Epá, sim. Eu acho que... E tu tens histórias de colegas teus que tenham partilhado cenas estranhas que tenham acontecido também? Porque de certeza que devem ver. Não? Sim, mas acho... Eu acredito que haja. Mas a malta não fala muito disso. Tal e qual. Acho que as pessoas têm medo de falar. Se calhar também podiam falar. Porque não? Mas cá têm medo... Não, estas pessoas vão pensar que eu sou maluco. Não, mas eu não tenho problemas de falar nisso. Nenhum mesmo. Essa pessoa, quando teve comigo, eu antigamente andava com os meus instrumentos de trabalho, sempre dentro da carrinha. E ela dizia que convinha eu tirar essas ferramentas todos os dias que acabava o dia. Sim. E eu, mas porquê? Porquê que eu tenho que estar com este trabalho sempre a tirar as malas? E ela assim, não é? Porque essas malas trazem tanta energia toda. As boas e as más. Sim, e por outro lado, e agora vamos ver isto só de um ponto de vista de psicologia, sem ser até energético ou esotérico, do ponto de vista da psicologia, é o separar o trabalho também separar a vida pessoal do trabalho. Do trabalho, sim, mas aquela carrinha é carrinha de trabalho mesmo, é publicidade, portanto aquilo é o dia a dia. Mas que instrumentos é que tu andas no carro? Porque tu podes ter que fazer Posso. No sítio onde a pessoa morreu, é isso? Sim. Em casa das pessoas, é isso? Já me aconteceu. Começamos a fazer ao domicílio. Sim. Porque assim, em França faz muito isto, agora já não se faz, portanto proibiram, como cá, proibiu-se a fazer. Mas em França fazia-se muito, era muito natural fazer uma tanatopraxia ao domicílio. Porquê? É tipo o Baritz. Mais ou menos isso. Só que chamavas... A aplicação chamava a aplicação do tanatopractor. Olha, boa ideia. O Bardeds. Mas fazia-se a tanatopraxia em casa. Para quê? Porque os velórios eram feitos em casa em França. Ok. Não iam para tanatório, não iam para capelas, nem nada. Faziam em casa. Sim. E as pessoas então faziam essa preparação. Essas que eu fiz em casa foram pessoas que fizeram velório em casa. Fiz um miúdo com 18 anos. Eu cheguei lá, a casa cheia de família. E agora estás a ver um ambiente super pesado. E aparece lá um intruja com uma bata branca e com 2 malas. E as pessoas, neste caso a mãe e o pai sabiam o que é que eu ia fazer, mas muitas vezes o resto das famílias não sabia o que é que eu ia fazer. E eu entro lá no quarto do miúdo, ele estava deitado na cama, eu começo a fazer a preparação, só estamos a falar de gases internos, sangue, produtos químicos, não é químicos, mas é corroantes, exatamente. Um pivete. Um pivete naquele quarto, um cheiro. Mas porquê é que eles decidiram fazer em casa? Não me perguntes que eu não sei. Isso porque assim, a família não contactou diretamente, contactou a funerária. Essa funerária é que podia ter feito as coisas de outra maneira. E ter dito, vamos exatamente, buscar vamos e depois trazemos outra vez, não é? Mas não, aquilo ficou lá um cheiro. A mãe, quando entrou no quarto, não ficou em choque com o filho, foi mesmo com o cheiro. Isso não há nada a fazer. Lá está, mas isso não vai ficar uma boa recordação. Não vai ficar uma boa recordação naquele quarto. Todas as vezes que ela entrar naquele quarto vai-se relembrar das coisas. E são aquelas coisas que a gente diz que é o fugir essas más memórias. Portanto,
O corpo estar bem num velório vai fazer um bom luto. Esta mãe não vai fazer um bom luto. Pois, provavelmente, não sei. Provavelmente, já. Já foi há uns anos? Não. Já foi para aí há uns 4 anos. A tua mulher não faz nada disto, ou faz? Ou trabalha contigo? Não, a minha mulher começou a fazer comigo. Eu quando comecei a namorar com ela... Ela fazia o quê? Ela tinha um café. Sim. Tem tudo a ver. De vivos. Café de vivos. Vivos. Sim. E depois começámos a namorar e eu comecei a tentar ver se ela começava a ir comigo. Mas para quê? Para não te sentir sozinho? Mais ou menos. Estavas com cagufa? É assim, Raminhos, é a curiosidade de quase toda a gente. Eu não tenho. Hã? Certeza? Não me levas. Não me levas a ir lá. Não, eu não. Não. Não sei. Já começa ali. Estás comigo, estás com Deus. Vá. Não, mas é assim, ela foi, curiosidade, ela quis ir assistir. Eu com ela tenho umas boas histórias. Fomos assistir a fazer uma preparação de uma ucraniana, uma velhota, que ia para a Ucrânia, e a minha mulher, quando lá chegou, dei-lhe as batas, dei-lhe as luvas, dei-lhe as máscaras, e ela meteu-se assim num cantinho, né? E eu comecei a trabalhar, assim, mas vem mais para o pé de mim. Está bem. Chegou-se ao pé, e passado aqui, um quarto de hora, ela já estava agarrada na mão da mulher, e já estava assim a fazer festinhas. E eu assim, mas o que é que estás a fazer? Foi um clique que ela lhe deu de estar da festa à mulher. É engraçado. Yeah. E a partir daí ela começou a ter... Foi o primeiro contato que ela teve com o morto. E o estar a dar festinhas é engraçado, porque é uma coisa muito emocional. E é exatamente o que ela estava. Ela estava ali a dar festinhas na para ela não sofrer. Seria? Não sei o que é que estava naquela. E ela hoje trabalha contigo, a tua mulher não? Está na minha funerária. Trabalhamos os dois. Mas ela antes disso começou depois a ir comigo. Fomos fazer ao Instituto de Medicina Legal, que essa para mim foi a melhor delas todas. Que foi um rapaz com 28 anos dinamarquês que morreu em casa perto de Natal, sozinho. Só para tu veres aí o filme todo. Sim. O pai vinha da Dinamarca para cá para passar o Natal e a passagem andando com o miúdo. O miúdo estava cá a estudar. E quando chegou ao aeroporto, ligou para o telemóvel, ninguém entendia, pegou no táxi, foi à casa do miúdo, do filho, e ninguém abriu a porta. Chamou o PSP, entraram lá para dentro e ele estava estendido na cozinha. Nós estamos a falar num sítio onde batia o sol o dia todo. Pronto, já estás a ver. Já estou a ver, estás a ver? sim. Pronto. E o corpo, sim, foi para o Instituto de Medicina Legal. Só que o pai, imagina o choque daquele pai ver o filho ali, né? Então, quando essa funerária me ligou para ir fazer a preparação do corpo, eu disse, senhora, levei a minha mulher, saímos de manhãzinha, tomámos o pequeno almoço. Eu não era capaz de tomar um pequeno almoço sequer. Está bem, mas... Claro. Mas tenho que ir com a barriga cheia, né? E chegámos ao instituto, lá o técnico disse-me logo, olha Ricardo, que isto está muito mal. Está agreste, está muito pesado. Está bem, tranquilo. E veio o homem da agência, pequenino, todo pintas, e eu disse, olha, ao fulano, olha, que isto... Moraes, tenho 40 anos de mortos. Está bem? Ok, pronto. E o homem, o cadáver vinha dentro de 3 sacos. Portanto, estás a ver o estado como ele não estava. Eu preparado, a minha mulher preparada, e eu abro assim e ele estava mais para isto, mais escuro. Mais verde que isto. Mais verde? Mais carregadão. E eu olho para ele e assim... E eu, primeiro, a incisão que eu faço é que ele começa a... ser o cheiro todo. Rapaz, o gajo da agência estava lá ao pé de mim e disse... Moraes, olha, vou só ali fumar um cigarro. E eu disse, eu tenho uns 40 anos disto, pá. Não é? Estou forte. A minha mulher começou a ir logo diretamente para a casa de banho. Resumindo isto tudo, fiquei lá sozinho com ela. Estás a perceber? Tinha 2 companhias minhas, fiquei lá sozinho. Pouco se fez naquele corpo.
Pronto. E tive que ir de... Não houve... O velório foi caixão fechado. Nada. A única coisa que eu fiz naquele corpo de Raminhos foi para que o pai pudesse despedir-se dele e a família lá na Dinamarca. Foi, pronto, fazer a parte da injeção cávia, portanto, é meter só o líquido solto para dentro do corpo para travar o resto da composição até lá. E fazer toda a maquilhagem na cara, porque não dava para fazer outra coisa. Porque todas as vezes que carregavas na pele, a pele saltava toda. Portanto, foi todo maquilhado. Pronto, mas, e quem é que maquilhou? Tu? Fui eu, sim. Sabes maquilhar? Precisas de alguma coisa? Epá, com aerógrafo e tudo, precisas? Com aerógrafo, tens um aerógrafo? Tem. É a melhor coisa. Pois é. Nesses casos, assim, é a melhor coisa. Porque a gente não toca lá, é só mandar a base por cima. Tenho uma também de uma brasileira que se matou porque apanhou o marido com outra, mas ela que se matou. Mas tu tens que saber as histórias ou perguntas? Contam-te. Porque esta parte, quando é a parte de violência, de mortes violentas, normalmente a gente sabe das coisas, o que é que se passou. Sim. E essa da brasileira foi um trabalho que eu tive de 9 horas de reconstrução facial, porque tudo, desapareceu tudo. Tive que fazer a reconstrução para o corpo poder ser velado depois no Brasil, e porque a mãe estava cá, pais separados, a mãe estava cá e o pai estava lá. Ela foi velada cá, mas depois foi para o Brasil para ser velada. E o pai depois mandou uma carta para a empresa agradecer o trabalho todo, porque conseguiu ver a filha de urna aberta. De urna aberta. E isso é muito gratificante nessas coisas, porque sabemos que fizemos um bom trabalho. Sim, e é isso que conta. Ou seja, o teu trabalho é um trabalho tão normal como outro qualquer. Normal no sentido de faz parte. Ajudar as pessoas. Porque o que eu fiz ali foi, infelizmente, aquela rapariga já não se podia fazer nada. Podia-se fazer, foi o que eu fiz. Foi trabalhar com ela para que o pai pudesse fazer o velório e fizesse o funeral. Sim. Porque se eu não fizesse aquilo, a urna tinha que estar fechada. E o luto para o pai era muito complicado. Eu acho que os funerais e o conceito de morte é isso que nós podíamos... É aquilo que tu estavas a dizer. E espero que realmente esta malta, e onde eu acho que me incluo, encaramos os funerais de coisa... Por exemplo, eu acho que se cada vez faz mais cremações, não? Cremação acho que é o mais simples, mais direto. E menos dor. Eu acho que é, sim, menos dor, porque ver o caixão a descer, a terra para cima, tudo, o barulho da terra aqui, assim. A minha me faz confusão. E eu estou habituado a isso, Raminhos. Sim. Eu vou a um funeral que eu faça de outra família, a terra a bater em cima da urna faz-me confusão. Sim, e eu acho que temos que ter essa consciência, quer se acredite em algo mais ou não, que aquilo é um corpo, não são as memórias, não é a pessoa. É um corpo, não é mais nada. É só isso. Eu vejo mais ou menos isso. É o que eu costumo dizer. Eu vejo um corpo, mas vejo ali a história. Sim, mas a história fica connosco. A história fica connosco. O corpo não está cá a fazer nada. Não... E a parte, como tu estavas a dizer, a parte da sepultura para a cremação, há aquela grande diferença, porque as pessoas ainda vêm para com aquela cultura de não, para a terra que é. Mas depois esquecem-se que ao fim de 7, 8 anos vai sair dali. Vai ter que sair dali. E vão ter que relembrar tudo outra vez. Vão ter que pensar. Havia aqueles 5 anos que já estavam esquecidos, não havia, e agora vão ter que fazer tudo de novo. Sim. O que é que vão fazer com as ossadas? Se calhar vamos cremar. Então porquê que não cremaram logo? Sim. O meu pai foi cremado, levei as cinzas ao mar, está ali. Eu tenho o de família, tenho lá uma gavetazinha. Uma gavetazinha, exatamente. Pronto. Mas vai ficar ali, já não mexe. Sim. Tu já tiveste pedidos estranhos para velórios e funerais? Já, olha agora. O quê? Foram pedido para que levasse a carrinha que fosse à porta do cemitério e que a urna saísse da carrinha para o crematório num balde de uma máquina. Que era um gajo das obras. Não, era um homem que trabalhava com as máquinas. Muito bom. E foi o pedido que fez ao filho. O filho fez-me esse pedido. E eu disse,
E vocês têm que fazer, se for execuível, não? Sim, claro, então. Acho que a gente fazemos a pergunta ao cemitério, porque o cemitério tem que dar autorização. Não deram autorização. Não deram autorização? Opa! Mas isso tinha sido giro. Era, não é? O gajo na máquina, não é uma empilhadora, não era umas... Sim, então, mas eles no cemitério até têm lá a máquina, pá. Tem. Sabes, eu acho que tinha medo se o gajo não equilibrar aquela merda e se aquilo cai. Mas eu falei logo isso com o filho, assim, isso é tudo muito bonito, mas pode correr mal, não é? Pois, pode e depois correr é mal, isso. E depois as coisas tornam-se complicadas. Eu tenho... mas eu consigo. Pois, consegues. E depois se dá merda. Exatamente. A memória que fica, não é? Lá está. A memória que vai ficar. Não tenho dúvida. Eu gostava que... Mas depois pedir uma outra. O quê? Que é acontecer com em cinzas, ir no balde, o pote dentro do balde das cinzas. Como assim? Não estou a perceber, espera aí. Explica lá. Acontecido a cremação, vai o pote dentro do balde para o ossário. Portanto, fazer o trajeto na máquina. Na máquina. E também não fizeram. Não fizeram. Coitados. Nada, não conseguiram. E pedidos de velórios, cenas estranhas. Pedidos de velório, cenas estranhas. Pá, eu tenho uma. Eu acho, será que isto é possível? Quando eu morrer, espero que daqui a muitos anos, e até pode ser tu, com 80 anos, a fazer-me isto. Portanto, que era. 80 anos. Pode já estar reformado, mas pois digamos. Mas tens a malta tua, as tuas filhas, provavelmente. Que eu gostava de ir vestido de Drácula. Podes. De Drácula. Mas já tinhas falado isso. Eu acho que falei isto da outra vez. Já tinhas falado. Vestido de Drácula, maquilhado como Drácula e com uma estaca, assim ao lado. Pode-se fazer isso. Isto pode-se fazer? Isso pode-se mesmo fazer. Isto era altamente. Porque imagina, e punha a música do Drácula. E será que não dava para fazer... Se calhar nessa altura já dá para fazer um mecanismo hidráulico em que as pessoas ao lado do meu caixão metem uma moeda de €1 e eu levanto assim. Isso tinha que ser uma técnica muito... Isto era espetacular. Isso era brutal. Acho que era único a nível mundial. Imagina, as pessoas iam ao meu velório e estavam lá, coitadinho, porque é isto? €1? Isto é quê? É para a igreja? Meta aí o euro e levantava o meu. Era brutal isto. Olha, Ricardo, eu acho que tivemos aqui uma conversa que quem vai ouvir e quem tenha um velório a seguir a ouvir isto, mas proximamente, quando tiver um velório ou que sinta algum peso nos funerais e nos velórios, que possa, através desta conversa, ter compreendido que, opa, é o natural que a gente tem. É o mais natural que a gente tem. Que faz parte. Parte. Que faz parte e que, se tivermos esta liberdade de perceber, de poder brincar e de falar sobre isso e perceber que, como tu dizes, há sempre uma história associada, mas essa história é o que fica connosco, não é? E não tem que ser o funeral, nem o velório, nem aquele momento, não é? É o melhor de tudo, não é? É mesmo. E eu costumo dizer, o chorar faz muito bem. E eu muitas vezes choro tanta vez pelo meu pai. São 13 anos que o meu pai partiu, mas lembro-me das coisas todas que a gente passámos e choro. Não tenho problemas nenhum e faz-me bem chorar. Sim. Porque a gente chora por aquela pessoa é porque elas nos faziam falta. Porque as pessoas precisavam. Agora, se a gente não chorarem, é porque não eu choro e muitas vezes rimo também. Tal e qual? Rimo e sorrio. Porque me lembro de coisas. Coisas, é como eu. Sim. Eu acho que é isso que tem que ficar. Tem que ficar. E se quiserem recorrer aos serviços da funerária Ricardo Moraes, procurem no YouTube os vídeos. Ricardo Moraes está na autopractora. Procurem, se tiverem estômago para isso, podem procurar no YouTube. Ricardo, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Quanto a vocês, continuem a acompanhar estas conversas. Digam-me se gostaram desta particular. Foi um bocadinho diferente do costume, mas acho que fazia sentido para esta temporada. Deixem o vosso like, venham aos comentários. Já sabem que eu venho aqui também aos comentários falar convosco e juntem-se ao Patreon. Se juntarem ao Patreon, têm um desconto depois num velório da funerária Ricardo. Um voucher. Tem um voucher de desconto. Obrigado. Obrigado, amigos.